compartilhar aqui a tela. Hoje a gente vai começar o módulo 48, 49. Aí depois que eu terminar toda essa parte, a gente faz a correção. Aí fica melhor. Tá? A gente faz a correção de tudo. Ok? Aí semana que vem talvez eu passe mais um quiz para vocês. O Matheus está aí? O Matheus acho que ainda não entrou, né? Ele está viajando ainda, será? Não, sim. Voltou de viagem? Bom, ó. Vamos lá. Bom, aí na página 476, concentração e desconcentração industrial, tá? Pelo título a gente já consegue observar, lendo o título e vendo esse mapa, a gente já consegue ver, né, aonde está concentrado as indústrias no Brasil. Se a gente pegar esse primeiro mapa aqui, ó, e ver 1969. Eu tive muita dúvida nesse módulo 47, professor. Não, é o 48 que eu tô agora. Você está com dúvida no 47? Uhum. Nas Porque você não tinha mandado ele comprar ontem no 47? 47 foi o que a gente falou semana passada, as bases da indústria brasileira. É. Ó, o Matheus entrou, tá? Então faz Professor, assim, no tanto... na hora que a gente for fazer as correções, você enviou, né? Antes de qualquer coisa, gente, peraí. Ó, aqui estão as Oi, professor, aulas. bom dia. Bom dia. Ó, aqui estão as aulas de vocês. Ó, até por enquanto foi aula 12, 13, o quiz e aula 14. Tem alunos aqui que não me enviaram quase nada ainda. Só algumas atividades, tá? Então, quando eu fazer a correção, que foi as dúvidas do exercício, aí você pergunta para mim, acho que fica melhor. Aí você fala onde foi que você não entendeu, aí eu reforço até um pouco mais na explicação. Cadê? Quem falou foi o Gustavo, né? É. Tá? Tranquilo, Gustavo? Gente, os demais precisam me enviar as atividades. Tá, ó. Alexandre, tá me devendo 2. Bruno, nenhuma. Eduardo, só a de hoje, aula 14. Você tinha enviado, Eduardo? Deixa eu ver se enviou, às vezes eu vi. Não. Foi o Catiorro. Catiorro é o Gustavo, né? Eu me confundo. É. Gabriel, falta 3. Lucas, 1. Matheus, 3. Rafa, 1. Júlio, 3. E só. Os demais estão todos em dias, tá? Não deve nada, não. O Matheus, você não chegou a fazer o quiz, né? Você faltou na aula naquele dia, né? Oi, eu acho que sim. Mas tenta fazer só para você tentar entender, tá? Para eu pelo menos te dar um ponto de participação. Porque eu vou debater outros Tá bom, eu quiz vou que fazer. você não vai perder a nota. Acho que o Gabriel também faltou, mas ele fez aqui e o Júlio. Só para vocês não perderem, tipo, dar um ponto a mais, assim, para vocês. Porque quem fez tirou uma nota. E quem não faltou, mesmo tirando uma nota máxima, eu não vou considerar a nota máxima, mas eu considero a nota de participar. Aí só para você, é como se fosse uma atividade que eu passei em aula, só para não ficar em branco, entendeu? Tá bom, eu faço. Perfeito. Suas atividades você mandou no WhatsApp, eu já recebi também, tá tudo aqui, você só tá devendo. Na verdade, só mandou a aula 13, que foi o módulo 46. Falta a aula 12 e a aula 14, tá? Gente, quando vocês tiverem dificuldade de mandar no Classroom, vocês mandam no WhatsApp, tá? Mas se identifica, porque a maioria eu não tenho o nome de vocês, eu estou salvando ainda o nome de vocês, quando vocês mandam. Então, manda com o nome. Oi, professor, sou a Sofia, do 7º ano, sou a Nicole, aqui está a tarefa tal. Aí vocês mandam pelo WhatsApp e fica mais fácil, caso vocês não consigam mandar aqui, porque às vezes tem um problema, né? Aqui, ó, acontece, igual do Matheus, vocês enviam para mim, só para não ficar sem enviar, por favor. Ok? Bom, Gustavo, então na quarta-feira, na correção, tiramos as dúvidas. Beleza. Que foi como foi dos exercícios, tá? É que a gente chamando no chat. Oi, Eduardo. Eduardo, tá me ouvindo? Ele
Saiu, gente. Eduardo, você me chamou. Ele tá falando que a internet Ah, tá ruim. tá. Agora eu vi. É. Mas você tá me ouvindo bem? Sim. Ah, então, Então agora também tô te ouvindo. Então, às vezes pode cair, não tem problema. Se cair, vocês tentam entrar de novo. Gente, tá tendo uma reforma aqui em casa, então às vezes vocês vão ouvir um barulho de furadeira. Então não liguem, tá? Tô com as portas fechadas, mas o barulho às vezes entra. Então, tô colocando um painel aqui. Então, tem que fazer, né? Eles vieram de manhãzinha, paciência. Bom, concentração e desconcentração industrial, tá? O espaço geográfico está em constantes, né, transformações no decorrer dos anos. As características da industrialização brasileira foram transformadas, como a gente consegue observar aqui nesse mapa. Temos aqui a concentração industrial antes de 1969 e temos no outro mapa antes de 1995. Se observarmos, aonde está concentrado, qual região brasileira está concentrado o maior número de indústrias? Onde, gente? São Paulo. Região. Qual região? São Eu Paulo, acho. Sudeste. Sudeste, Sudeste. Sudeste, Acho que é meio norte. Sudeste e Sul. Aí depois temos um pouco aqui na região do Nordeste e um pouco aqui no Centro-Oeste. Principalmente aqui na região de Brasília, né? No estado de Goiás. Olha como a industrialização era em 69, antes de 69. Nós éramos assim, a industrialização... Vocês já tiveram Revolução Industrial? Ainda não, né? Em história? Vocês estão no sétimo ano? Não, vocês vão ter só no oitavo. Na Revolução Industrial, aconteceu no século 18 para 17, e aconteceu na Inglaterra, né? A Inglaterra é a pioneira aí da Revolução Industrial, e ela foi se espalhando por todos os países da Europa, Japão, Estados Unidos, né? No Brasil chegou muito tarde, né? Porque o Brasil era colonial, né? De Portugal. Então a indústria realmente aqui ficou bem tardia. Mas já depois de 95 deu um pulo aqui, ó, deu um salto, né? O Sudeste ganhou aí, por causa do café. O módulo 47, ele explica aqui, ó, basicamente, as bases da indústria brasileira. E a base da indústria brasileira, o início, foi tudo por causa do café, tá? O café era o produto mais vendido no Brasil, tá? Antes das indústrias chegarem aqui. Então, as indústrias chegou por causa do café. Aí depois abriu as portas para outros produtos industriais, né? Mas o café foi o auge. E o café era produzido aonde? Na região de São Paulo. Tanto que antes de 69, aqui, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Eram os estados mais industrializados, né? Por causa do café, nessas duas regiões. Aí depois foram abrindo espaço para outros meios, tá? Esse daqui eu tenho a distribuição espacial da indústria, né? Deixa eu aumentar aqui o meu mapa. São chamados fatores locacionais, tá? Os critérios utilizados para a instalação de uma indústria em determinado ponto de território. Então, tá. Fatores locacionais, tá? Para a gente conseguir determinar pontos específicos de um território onde está localizado, né, de uma certa forma, aquela indústria. Na construção do espaço geográfico, os fatores locacionais são considerados vantagens competitivas entre as diferentes unidades da federação, que se utilizam da existência desses recursos para atrair investimentos no setor industrial e, com isso, promover crescimento econômico, tá? Então, aqui eu tenho esses pontos aqui, né? Deixa eu aumentar aqui, sendo que vocês estão com a apostila de vocês, né? É que se aumentar, vai ficar quebrado aqui o mapa, né? Vai ficar pela metade. Pode aqui, tá? Pode. Vocês estão ouvindo? É só eu. Vocês estão ouvindo, né? Óbvio, né? Bom. É a motosserra. Não, é furadeira mesmo. Estão colocando um painel aqui no quarto. Bom. Número de empresas, indústrias extrativas ou de transformações por município, tá? O processo de extrativismo. Vocês tiveram isso não comigo, mas tiveram isso, não sei se foi no sexto ano. Vocês sabem o que é extrativismo? Extrativismo vegetal, extrativismo mineral, extrativismo animal. Não lembro. Vocês não lembram? Vocês não tiveram isso? Extrativismo?
Não? A palavra extrativismo vem de extrair. Então, vou extrair alguma coisa. Então, tem extrativismo vegetal. Vou extrair, por exemplo, usar a seringueira para tirar o látex. Quem está riscando aí na tela, por favor, pare de riscar. Obrigado. Extrativismo mineral, onde eu vou tirar algum minério, ferro, ouro, né? Alumínio. Extrativismo animal, quando eu vou usar, né, o animal para alguma coisa, a pele dele, que é legal, óbvio, né, mas está extraindo do animal alguma coisa, né, o chifre, né, de algum animal também que eles usam para decoração, alguma coisa, né, isso é extrativismo. Se vocês não tiverem, vocês vão ter ainda. Eu acho que vocês viram alguma coisa no 6º ano. Aí, continuando aqui, eu tenho, deixa eu diminuir aqui, eu tenho uma indústria, e nessa indústria aqui, eu tenho alguns fatores, né, que fazem parte dela. Por exemplo, a mão de obra. A mão de obra, né, a existência da mão de obra abundante com qualificação necessária para o desenvolvimento das atividades é um fator direcionador dos locais de escolha para a alocação da indústria. A indústria também precisa de energia, a existência de redes de distribuição, né, e os custos do consumo são considerados fatores locacionais relevantes. A indústria tem que estar no lugar onde tem muita energia, onde a energia não falte, porque se faltar a indústria é prejudicado. Capital, né? A existência ou não de recursos financeiros disponíveis é um grande fator de limitação para a instalação de novas indústrias, né? Precisa ter capital. Mercado consumidor, eu não posso ter uma indústria se eu não tenho um mercado consumidor. Vocês vão inventar um produto aí, mas antes de inventar, claro, vocês vão inventar e fazer um teste com ele. Ver se é um produto que vai ter um mercado, porque senão não compensa. Você vai criar, ter uma indústria de um produto X, ninguém vai comprar o seu produto. Tanto que é testes. Minha irmã, ela trabalha como degustadora. Então, ela degusta alimentos, ela experimenta perfumes, maquiagem. Então, ela trabalha numa indústria, numa empresa, só para experimentar isso. Ela e um monte de moças, né? Que elas aprovam o produto, elas são as modelos de degustação. E ela ganha para isso. Minha irmã come toda hora, passa maquiagem, passa produto no cabelo, passa perfume, produtos novos no mercado. Vamos mudar o extrato de tomate da marca Quero. Vamos colocar uma nova essência ali. Então, eles colocam e minha irmã prova. Então, existe até a profissão de degustador ou degustadora, para vocês terem uma ideia, né? Se fosse loja de chocolate, né, de comidas de guloseimas, eu também gostaria de ser, óbvio, né? Experimentar vários chocolates todos os dias, para aprovar, né? Imagina, gente. E ela aprova vários produtos lá, né? Ela fala, não é bom, é porque elas têm uma planilha, elas vão montando, elas vão experimentando e falando, ó, tá um pouquinho amargo, tá um pouquinho doce, tá um pouquinho salgado, não tô sentindo muito gosto, tem muito tomate aqui, né? O perfume tá enjoativo, tá muito doce, né? O creme não deixa a pele muito lisa. Então, ela e várias outras pessoas, né? Não é só meninas, não. Falei ela e outras moças, mas tem rapazes também, né? Então, tem empresas só de degustação, para você ter uma ideia, né? Para ver se tem mercado consumidor, né? Matéria-prima, né? Matéria-prima é essencial, né? Aqui vamos ver que é a fábrica de chocolate, a fantástica fábrica de chocolate. Qual é a matéria-prima essencial para essa fábrica? Alguém pode me dizer? Cacau. Cacau. Sem o cacau não tem chocolate, né? Precisa do cacau, que é a principal matéria-prima. A principal, mas óbvio que depende de outras matérias-primas também, como açúcar, o leite, né? Enfim, outras Leite. coisas, né? Até principalmente chocolate branco, né? Que não tem cacau. O chocolate branco é puro leite, né? Com um monte de outras químicas lá. E é uma delícia, né? Incentivo fiscal, né? Deixa eu ver aqui. É a prática dos governos nas esferas locais, estaduais e municipais, né? Oferecer alguma forma de incentivo, né? Isenções de impostos, subsídios para a alocação da indústria em seu território, né? Tipo assim, eu diminuo, o governo de São Paulo faz o seguinte, eu vou diminuir as taxas, né, de inserção fiscal, de impostos, né, se você trazer sua indústria para cá. Então, tem essa parceria ainda, isso é ótimo, né, incentivo fiscal, né, vou cobrar menos de vocês, porém, vocês tragam sua empresa para cá, porque vai gerar emprego. Gerando emprego para a cidade, isso é o melhor, né, porque as pessoas vão ter dinheiro
e ainda vai ter que gerar impostos. Então, eu vou ter impostos, né, pelo menos das pessoas. Não cobro muito da indústria, mas as pessoas acabam cobrando sim, porque elas vão ter dinheiro para isso, porque a indústria vai trazer emprego, tá? Tem todo um conjunto aí territorial, pessoal, né? Por exemplo, existe só indústria na cidade de São Paulo? Se a gente olhar nesse mapa aqui, Não. não. Mas por que tem muitas indústrias espalhadas pelo Brasil, mesmo que seja pequena? Por causa da localização. A localização, às vezes, por exemplo, uma indústria lá na Amazônia. Eu tenho uma indústria de um produto X lá na Amazônia. Desliga, ô Bruno, desliga o áudio, que você está fazendo barulho aí. Obrigado. Eu abri uma indústria lá na Amazônia, é vantajoso, por quê? Porque as taxas de impostos lá provavelmente vão ser menores do que em São Paulo. São Paulo é a maior capital, né, gente? São Paulo é o maior estado. Então, óbvio que o custo aqui vai ser bem mais caro, até nos impostos, né? Em taxas e várias coisas, até nas indústrias. Então, é mais vantajoso eu ter uma indústria na Amazônia, porque lá eu também vou ter uma mão de obra até barata, né? E consigo ter indústria. É por isso que as indústrias estão espalhadas, ou começaram a se espalhar, né? Porque, por exemplo, fala uma indústria X para mim, qualquer indústria que vem na cabeça de alguém. Cacau Show? Cacau Show, tá bom, vamos lá, Cacau Show. Não, a Cacau Show, a indústria só tem uma, que fica aqui em São Paulo, né? Mas fala uma outra A indústria. Panko, sir. Hã? Panko. Panko. Ótimo, Panko. Vamos supor, vamos dar um exemplo, porque é um pouquinho maior aí, né? A Panko. Está até mais tempo no mercado. Então, eu tenho uma indústria da Panko em São Paulo, e eu tenho uma indústria da Panko aqui no Piauí. Tem duas indústrias, uma no Piauí, no Nordeste, e uma em São Paulo. Os funcionários da Panko aqui em São Paulo têm salário, não tem? Eles recebem o salário. Uhum. Lá do Piauí também. O salário é o mesmo? Não. Aonde é mais e aonde é Totalmente menos? diferente. Aonde é mais e aonde é menos? Em São Paulo é mais, lá é menos por causa Exato. das condições de lá. Quem sai ganhando com isso? Os donos? Os A donos. indústria. A indústria, exatamente. A indústria que sai ganhando com isso. Então, olha o tanto de empresa que tem aqui fora da região central. Gente, só um minutinho. Professor? Sorry, voltei. Probleminhas técnicos aqui. Então, vocês conseguiram entender? Então, a mão de obra aqui, ó, é mais barata. Por exemplo, um aluguel no Nordeste nem se compara com um aluguel em São Paulo, para quem paga aluguel. É quase a metade do preço, né? Porque lá o custo de vida é um pouco menor. Então, óbvio que a mão de obra lá vai ser mais barata. Então, se um funcionário da Panko, aqui em São Paulo, ganha 1.500, lá no Nordeste vai ganhar um salário mínimo, né? E às vezes é a mesma função, é o mesmo trabalho deles, né? Mas claro que São Paulo o custo de vida é maior. Por isso que a ideia das indústrias é de expandir elas por todo o território brasileiro. Ok? E o transporte, né? Envolve as infraestruturas e custos de deslocamento da matéria-prima até a indústria e dos produtos finalizados até os centros consumidores, né? Então, tem toda uma logística aí de transporte, né? Para que a matéria-prima chegue na indústria e da indústria chegue até o lugar de consumir, nas lojas de roupa, eletroeletrônicos, de supermercados, né? Enfim, tá? Fatores de concentração industrial. O processo de concentração industrial no Brasil tem base nas origens do capital inicial para o desenvolvimento desse setor e foi fortalecido na era Vargas, com a política de substituição das importações, onde as importações, né, começaram a entrar aqui no Brasil, mas na era Vargas ele acaba substituindo, né, a sua política, né, comercial, né, no seu período, e diminuindo aí as exportações. Quer dizer, né, o Brasil, Vargas, ele acabou investindo mais na indústria brasileira nesse período, na década de 30, né, para diminuir as exportações para o Brasil, que era muito caro, né? Vocês sabem a diferença de exportação e importação, né? Exportação é quando sai de um país para o outro,
Importação é quando vem para o país e acaba o produto sendo mais caro, né, pelas taxas de importação. Historicamente, a concentração regional intensificou-se ainda mais com a entrada de indústrias estrangeiras no Brasil, dado que essas empresas alocavam seus circuitos produtivos nos locais em que a infraestrutura necessária já havia sido implementada, ou seja, especialmente na região sudeste, onde a indústria nacional havia se iniciado. Tá? Então, já vou reforçar mais um pouco, acontece no Sudeste, o Sudeste ainda é a região mais industrializada do país, e isso se dá, né, por causa do café. Associa aí, industrialização do Brasil, Sudeste, São Paulo, café. Café, São Paulo, Sudeste. Indústria, tá? Onde parei? As infraestruturas, né, de transporte, como as redes, né, de rodovias, portos e aeroportos, são um importante fator de concentração industrial, uma vez que a construção e a manutenção dessas infraestruturas são disponibilidade do poder público, ou seja, não resulta em despesas para a indústria. Elas podem ainda ser utilizadas para o escoamento de produtos diversos, né? Então, o setor rodoviário, portuário e os aeroportos, né, é um dever do Estado ter. Então, a indústria não tem nenhum gasto com isso. Na verdade, ela tem o gasto de manutenção, né, como não só a indústria, né, mas todos nós. Quando um governo constrói uma rodovia, quem paga por ela? No início. Quando o governo constrói uma rodovia, quem paga pela construção dessa rodovia? A gente, não? A gente, exatamente, com os impostos. Não só os impostos, né, de uma pessoa física, mas também os impostos, né, de uma pessoa jurídica. No caso, são as empresas, né? Impostos. E quem mantém ela? A manutenção. Quem vai manter a rodovia? Nós também. Nós que mantemos a rodovia. Vocês já andaram de carro e viajaram de carro, né, gente? E em alguma viagem de vocês passaram por umas cabines, né, cobrando valores, né, baixos ou altos, mas cobrando valores quando você passava por aquela cabine, né? Quando eu era criança, exatamente. Eu até achava estranho quando eu era criança. Nossa, o que é isso? Tem que pagar por isso? Mas o que é isso? Eu não entendia, né? Quando eu era pequeno. Porque para ir para casa da minha mãe em Barueri, tem que passar por um pedágio. Né? Então, infelizmente, lá tem um pedágio ali entre Osasco e Barueri. Né? Dentro da cidade, é um pouco horrível aquele pedágio, tem necessidade, mas tudo bem. Né? Tanto que quando eu estou revoltado com o governo, aí eu corto o caminho por Osasco, aí eu faço um caminho que eu não pago pedágio. Mas é mais demorado, tem muito farol, aí me irrita, né? Mas fazer o quê? É 4,40 o pedágio, né? Carinho, né? Então, 4,40 para ir, e eu volto sempre no mesmo dia, 4,40 para voltar. Então, daí 8,80, né? De pedágio. Olha que caro, que absurdo, né? Mas, enfim. Bom, tanto a manutenção também é nossa, né? Nós que pagamos por ela. Seguindo a mesma lógica, a existência de universidades e centros de pesquisa também é um fator locacional que impulsiona a concentração industrial, uma vez que, com base na existência dessas infraestruturas, é possível direcionar a instalação das indústrias para locais com a mão de obra qualificada para o desenvolvimento de atividades específicas. É o caso aqui da Unesp, né? Faculdade de Ciências, né? Agrárias e Veterinárias. Isso aqui é o campo de Jaboticabal, interior de São Paulo. Né? Uma universidade pública, né? Então, a universidade está conectada com a indústria. Por quê? Porque a universidade é na base da pesquisa. Ela é responsável por vários tipos de pesquisas, né? Então, a indústria, né? Dependendo de uma indústria química, né? A universidade tem que estar junto ali para ver quais são os danos, né? Que ela pode causar se ela não tiver a fiscalização adequada, né? Então, a pesquisa ali, a universidade junto com a indústria é essencial. Bom, concentração de indústrias ocasiona alguns problemas, como grande especulação imobiliária, né, e a consequente alta dos preços dos imóveis. Em função disso, regiões concentradas tendem a apresentar maior custo de vida e maior necessidade de planejamento e gestão das estruturas de transporte, saneamento, saúde e educação. É o caso de São Paulo.
São Paulo tem tanta indústria, tanta empresa, né? Que o custo de vida aqui é alto. Então, por isso que os preços daqui de tudo é caro, gente. Um aluguel aqui em São Paulo é caríssimo. Quanto mais próximo do centro, mais caro. Aí vai se afastando para o subúrbio, as periferias, vai ficando um pouco mais barato. Mas não quer dizer que seja barato, né? É que comparar um aluguel na periferia, um aluguel perto do centro, né, da capital, claro que tem aí quase metade de diferença, né? Se na periferia eu pago 1.000 de aluguel, perto, né, da capital eu vou pagar 1.500, 1.600 ou mais, né? Então o custo é bem mais caro, né, gente? Não tem como. O elevado custo de manutenção das atividades nas regiões excessivamente concentradas é um dos fatores que motiva a desconcentração industrial. Tá? Aí eu tenho aqui fatores dessa desconcentração industrial, né? Em contraposição ao processo de concentração industrial, observou-se, após a segunda metade do século XX, o processo de desconcentração industrial no contexto brasileiro. Nesse fenômeno, o número de indústrias nos grandes centros fica estagnado ou tende a se reduzir, pois em razão de diferentes fatores, entre eles os locacionais, temos as indústrias que optam por se instalarem nas regiões tradicionalmente menos industrializadas, ocasionando, vou colocar 2 vírgulas aqui, né? Ocasionando uma reorganização espacial das indústrias, né? E levando emprego para outras regiões também, por causa da mão de obra barata, que acaba sendo, né? Para a empresa isso é mais vantajoso. Por exemplo, a China, hoje a China é uma das maiores, né, na verdade, né, vai se tornar também aí uma das grandes potências econômicas por causa disso. Muitas empresas estrangeiras acabam enviando suas indústrias para a China. Por quê? Por que eu enviaria uma indústria minha para a China? 2 fatores principais. Lá o imposto é mais barato? O que você falou? Porque lá o imposto é mais barato? Não, não, não. Pode ser também, mas no primeiro momento não seria isso. O que tem na China que eu colocaria na indústria lá? O que tem de muito na China? Muito, muito, muito. Porque ela é muito populosa. Muito populoso. Então, automaticamente, a concorrência por emprego ali faz que a mão de obra das pessoas, dos chineses, seja uma mão de obra o quê? Barata. Melhor, né? Uma mão de obra barata, né, gente? É tanto chinês que a mão de obra é barata, porque todos eles precisam trabalhar. Então, né? Então, a indústria está lá. Então, a indústria está lá, está ganhando com a mão de obra barata, né? E também com o mercado consumidor. Porque eles mesmos produzem, ó, por exemplo, vocês vamos aqui, nós todos aqui, eu vou ser o chefe, óbvio, né? Que sou mais velho, sou professor, e vocês vão ser meus sócios, mas eu vou ser o sócio majoritário, né? Que tem mais ações da empresa. E vamos criar uma empresa de um produto X. Mas a gente não quer deixar essa empresa aqui no Brasil. Vamos mandar essa empresa lá para a China. Por quê? Porque a mão de obra lá vai ser barata e o mercado consumidor também a gente vai ter lá ao mesmo tempo. Então a gente vai ganhar em dobro se a gente deixasse no Brasil. Olha o pensamento deles, né? Então esse pensamento capitalista de só ganhar, né? A China tem mão de obra barata porque o preço que eu pagaria para um brasileiro, se a indústria estivesse no Brasil, eu posso pagar metade desse salário para um chinês, porque ele vai aceitar, porque lá tem muita mão de obra. Então é muito concorrido, né? E, ao mesmo tempo, ele vai produzir esse produto na minha indústria e ele vai consumir, porque lá tem público para isso, né? Público tão grande, né, que chega a 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, né, gente? É muita gente, tá? Gente, o Júlio é dessa sala, né? Uhum. Ele tá entrando agora, no finalzinho. Deu para entender essa questão aqui? Aí, nessa imagem aqui, eu tenho o porto de Suape, em Pernambuco. Faz parte de um complexo de estruturas que visam a ampliação das atividades industriais na região. Pernambuco Nordeste, tá? Deixa eu ver aqui. Está terminando esse módulo aqui. O processo de desconcentração industrial no Brasil teve início com um projeto de interiorização da ocupação urbana e atingiu seu auge no ano de 90, né? Na década de 90, 1990, com o crescimento da instalação de indústrias nas cidades médias. Entre os fatores que motivaram a desconcentração industrial, destaca-se alguns aqui. Primeiro,
a renovação de estruturas de transporte em alta velocidade. Isso ajudou muito. A guerra fiscal entre diferentes localidades que oferecem alteração nas vantagens competitivas. A saturação do mercado de trabalho nas regiões metropolitanas e o aumento do custo de instalação das indústrias nas áreas de industrialização mais antiga. Comparando aqui esse mapa, ó, esses dois mapas aqui, eu tenho trabalhadores do setor industrial 2015, onde está concentrado o maior número deles, e a rede de transporte, que é essencial, né? Tanto a questão dos portos, aeroportos e rodovias, né? Fantástico aqui. Aqui é a concentração de pessoas, onde está concentrada aqui, ó, aqui mais de 100 mil para cima, né? De 100 mil a 1 milhão, né? O Sudeste ganha, né, gente? É onde está com as cores mais escuras, né? O Sudeste. Uhum. Aqui, ó, na região do Norte, também Ô, tem um número professor. muito... Oi. Tipo, o senhor tá falando de empresas, né? Não, trabalhadores. Esse primeiro mapa é trabalhadores e aqui é a rede de transporte. Tá. É onde está concentrado o maior número de trabalhadores. Nesse primeiro mapa aí, tipo, tá em São Paulo porque a maioria dos nordestinos, eles vêm procurar oportunidades aqui em São Paulo. Sim, sim. Tem isso mesmo, né? Aqui na região do Norte, né? No norte do país, também tem um número bastante aqui de trabalhadores por causa da mineração, né? O desmatamento, né? Todo esse processo, né, que a gente vê na Amazônia, né? E nos últimos dias está muito visível algumas coisas que acontecem na Amazônia, né? Então o número ali também é bem maior, bem grande, né? Tá? Bom, na próxima aula eu finalizo esse módulo, tá? Deixa eu só ver quem está na aula aqui. Vamos aí rapidinho, pessoal. Alexandre tá aí? Não. Bruno tá aí, falou aí comigo. Eduardo também. Gabriel também. Giovana também. Giovana tá aí? Eu não vi ela. Confirma aí para mim. Sim. Tá. Sim, Tá. sim. Gustavo também. Não, Gabriel tava. Peraí, gente. Gabriel não entrou, não. Era o O Gustavo. Gabriel não tá aqui, não. É, não era... Não. O Gabriel, ele tá conectando o áudio. Ah, tá, verdade. Lucas tá aí? Lucas tá aí? Aham. Uhum. Lucas tá. Matheus está. Rafael está. Sofia está. Júlia entrou agora e Nicole. Só o Alexandre que faltou. Então tá bom. Gente, na quarta-feira eu termino esse módulo. Aí eu passo uma atividade para vocês. E vou ver se dá tempo já de corrigir os outros módulos também. Sempre é bem curto, né? Então, tá bom? Mas qualquer coisa, vocês mandam mensagem aqui para mim. Tá bom, gente? Boa semana aí para vocês. Se cuidem e a gente se vê na quarta-feira. Tchau. Tchau, professor.